Olá, pessoal. Bom dia para todos. Estamos de volta aqui na FM Cultura 107,7, com a Procerg já de volta, funcionando a mil, né? Então o pessoal pode nos acompanhar na internet, na FM. Estamos aqui, eu, Juremir Machado da Silva, no Pensando Bem, e dois convidados hoje para a gente tratar de um assunto que tem a ver com essa tragédia climática do Rio Grande do Sul e que afeta uma área muito importante do nosso estado, que é a questão cultural, a questão de música, teatro, cinema, enfim, né? As artes em geral. E tu, Juremir, tudo certo? Tudo. Agora estou descobrindo novas emoções do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu te vi muito de barco andando por aí. Não, agora eu fui a Osório de carro e um táxi e voltei, fui pegar um amigo lá. Olha só, daqui até Osório, tranquilo, passa pela frente da rodoviária, Castelo, enfim, freeway, 1h30. Para os tempos atuais, está bem. Tá ótimo. Na volta até a Arena do Grêmio, de noite, 9 da noite, 1 hora. E da Arena do Grêmio até o Bonfim, 2 horas. É assim. Para entrar em Porto Alegre enorme engarrafamento. Para enorme. entrar tá complicado. Abriram agora também ali pela 116, pela Zaida Jato. Sim, mas sim. Está bem complicado. Estamos recebendo aqui meu amigo Carlos Badia, músico, compositor, produtor cultural. Tudo bem, Badia? Tudo ótimo. Prazer estar novamente aqui nessa bancada e com os amigos da TVE também. E com a Magali também, a Magali De Rossi, que é produtora cultural, né? A gente em geral vem aqui, fala de shows, fala de música, né? Dos novos projetos e tal, mas a gente está falando agora de uma crise. O Badia montou ali, eu vi um grupo rapidamente no WhatsApp para reunir todo mundo, o RS Música Urgente, né? Eu queria que tu falasse um pouco, Badia, o que foi afetado o setor e o que vocês, essa reunião de vocês aí, o que vocês estão fazendo aí, né? Para movimentar e para poder minimizar tudo que a gente está passando aí. Bom, acho que o que acontece no Rio Grande do Sul hoje, existe um olhar necessário e prioritário para questões estruturais, né? Os caminhos, né? Pontes, enfim, uma série de questões de infraestrutura que sem as quais tu não avança, né, em qualquer reconstrução. E, de fato, é uma reconstrução gigante, monumental mesmo, né? Porque 93% do estado afetado é algo inimaginável mês passado, né? Praticamente todos os municípios foram afetados, alguns não foram. E aí nós começamos a discutir entre algumas pessoas da área da música de que os setores de toda a sociedade gaúcha precisam se organizar também. Não é uma questão de egoísmo ou de pensar só no seu, né? É pensar no coletivo sempre, evidente, mas ter um olhar também para os setores, né? E a música é um setor que sempre foi muito desunido, né? Ao contrário do teatro, do cinema, que tem uma união maior, associações mais estabelecidas. Nós temos essa dificuldade histórica, né, no setor da música. E essa reunião foi justamente para buscar, então, caminhos e planos e projetos estruturantes para o nosso setor, que está quebrado, tecnicamente quebrado, né? Quer dizer, as agendas de apresentações, os projetos culturais, os eventos, todos eles foram cancelados, né? Então, é um setor econômico importante, isso é cada vez mais importante que a sociedade brasileira e gaúcha perceba, né? Até para que não exista aquele velho ranço falso, na verdade, né? De que não é um setor econômico e é simplesmente artistas que trabalham para tocar e divertir as pessoas e servir ao entretenimento, né? Então, sendo um setor da economia importante, nós precisávamos, numa organização, para justamente também mediar essa interlocução com as esferas estatais e as esferas privadas, né, de encontrar saídas para esse enfrentamento. Hoje não tem uma entidade assim, representativa dos músicos e tal, né? Não tem, porque eu sei que tem não sei se é a associação que é de compositores. O que nós temos hoje... Que a Ordem dos Músicos do Brasil,
Não tem mais. Desde que acabaram com a contribuição, aquela lei mensal e tal. A Ordem acabou. dos Músicos do Brasil sempre foi um motivo de tabu, piada, né? né? Piada, tabu. Porque... Mas eu gostava quando ela tinha. Todo respeito. Não, tinha... Importante. Eu tenho a minha carteira da OMB até hoje. Eu gostava A quando ela Ordem tinha. dos Músicos potencialmente era uma coisa excelente, como a OAB é para os Se ela advogados. funcionava mal, arrume-se ela, mas não se acabe com ela. Mas ela se auto-implodiu, na verdade, foi isso que aconteceu, né? Porque ela durante muito tempo teve a serviço de interesses ligados à ditadura militar, então as pessoas que pegavam os cargos, enfim, eram muito ligados a essa turma aí. E não funcionou. Nos shows nos anos 80, eles iam, quando a censura federal ia assistir show, né, eles ficavam sentados, eles iam juntos. O cara da censura federal e o cara da Ordem dos Músicos do Brasil. Ou seja, era uma parceria. Sem dúvida. Eu recebi ali no final início dos anos 80, ali, 83 talvez, eu recebi visitas em apresentações para ver se as letras estavam adequadas, né? A censura era terrível, né? E a gente está falando de um momento recente né? na Nossa história, né? E a gente não pode esquecer esses momentos, porque essa garotada às vezes não tem essa noção, né? Que é tão importante relembrar que os caras apertavam essas letras de vocês estão boas, dá para usar, dá para botar para o público, não dá. Conteúdos, esse conteúdo tá ok, quer dizer, uma pessoa que te dizia se podia ou não, né? Agora, eu andei conversando aí com o pessoal, por exemplo, músicos, falei com ele em Lisboa, falei bastante também com o pessoal do mundo editorial. Todo mundo sofreu muito, por exemplo, editoras como Artes e Ofícios. Artes e Ofícios, a água pegou, o Luiz Fernando mandou os vídeos, a água assim passou acima do computador, a mesa dele, da impressora, devastou tudo. Bom, a LPM também, tinha um enorme depósito lá na AJ Renner, aí pegou toda a primeira parte, principalmente os livros mais novos que estavam que eles chamam de mesas de expedição, aqueles que vai mandar para os pedidos feitos e que vão despachar. Perderam muito. Bom, shows foram cancelados, claro. O que se espera agora? Será que vai ter alguma coisa assim como uma lei Paulo Gustavo específica para o sul do país, para ajudar um financiamento que permita retomar as atividades? Porque muita gente não está vendo por onde recomeçar. O que vai fazer uma editora que perdeu os seus livros, que perdeu seu computador, que perdeu tudo? Se não tiver ajuda, como é que recomeça? Bom, eu acho que é por isso que as pessoas precisam se organizar por setores, porque as medidas que virão vão vir de cima para baixo. E se elas vêm de cima para baixo sem o debate adequado, sem discutir os termos, a questão estruturante dos setores, nós estamos ralados. Mas assim, os nossos setores aqui, que o Guilherme falou, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura, eles não estão em sintonia com o governo federal, meio que comandando essas ações? Não, eles estão em trabalho, né, Badia? Para o microfone ali, Magali, desculpa. Eu sou ruim aqui do microfone. Não estou acostumada com isso. Eu sou, digamos, dos bastidores, né? Primeiro, obrigada, Badia, pelo convite. Muito obrigada. Aos amigos aqui. Obrigada por abrir esse espaço tão importante para a gente poder travar esse debate tão precioso e necessário, que é a cultura, a música. A cultura nas suas diversas facetas e a música nas suas diversas expressões. Eu acho que nós estamos passando um momento crítico do ponto de vista da nossa indústria musical, né? Não só na indústria musical, mas em toda a indústria criativa do Rio Grande do Sul. Essa associação, aliás, esse grupo, esse coletivo que foi, vamos falar a verdade, puxado pelo Badia, que é a pessoa central desse movimento, ele entra num processo histórico muito importante para o Rio Grande do Sul, porque ele é um coletivo que passa de 1.000 pessoas. Isso já é muito importante quando se trata de músicos, certo? E não somente músicos, a gente está falando de técnicos, de operadores, de produtores, ou seja, todas aquelas pessoas que se encontram nessa cena musical. Então, vamos louvar e vamos comemorar isso. Eu acho que isso já ter um grupo de pessoas que querem
diante dessa situação de desgaste que está vivendo, propor e criar caminhos, né, para que a gente minimize esses impactos, já é uma grande vitória. E nos últimos tempos a gente vem acompanhando nos bastidores, nos corredores, mas também de certa forma dialogando com as esferas. Sim, existe um movimento, existe um diálogo entre a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul com o Ministério. A própria secretária comentou isso. A secretária Bia do Estado. Bia, né? Certo. Segundo ela tem, digamos assim, nos últimos tempos, ligação direta com o Ministério da Cultura, buscando saídas, né? Mas todas as saídas, elas sempre vêm, normalmente, óbvio, e é lógico, de uma pirâmide, de cima para baixo. Porque estamos falando de entidades federativas e entidades estaduais. É isso que o Badia está falando, né? Que esse coletivo, ele vai ajudar que esses recursos que vão vir, apesar de passos extremamente lentos, que a gente sabe como funciona, por mais que seja medida emergente, urgente, o Estado é por si só burocrático desde a sua formação como Estado, né? Ele foi feito para funcionar de maneira lenta. Então, por mais de que se criar uma série de mecanismos e ferramentas para acelerar, são recursos que chegarão em algum momento, mas demorarão para chegar. Não vai ser uma coisa... E é bom que esse coletivo, e não só o coletivo nosso, mas que todos os outros departamentos ligados à cultura, outros movimentos, outros grupos, teatro, dança, enfim, literatura, editorial, tudo isso esteja muito bem organizado para poder gerir isso. Porque o Estado vai ter que observar muito bem essas latências, porque hoje a latência da cultura, ela perpassa a estrutura, né? Por que a gente está dizendo isso? Por que ela perpassa a estrutura? Porque ela tem que também fazer uma construção humana, uma reconstrução humana, uma construção do intangível, né? Que acompanha, obviamente, que é latente a estrutura, mas é reconstruir esse ser humano desse cenário, né? Ser humano emocional e ser humano psicológico, esse ser humano em relação ao meio ambiente. Então, o coletivo, o nosso coletivo, ele prima muito por isso. E eu acho que ademais de estar observando se tem ou não tem esses movimentos, é também esse coletivo forçar e pressionar, não é uma palavra bonita, mas dialogar para que todo esse processo seja o mais rápido possível. Porque já passamos quantos dias? Um mês. Um mês. Hoje, quando estamos gravando, né? Eu não sei se é só comigo ou com vocês, mas os boletos do mês de junho já estão lá em casa. Sim, claro, mas e assim, Magali, também essa demora está se vendo até nessas pessoas que perderam tudo para receber os 5.100 e tal, porque depende de um monte de coisa. Por exemplo, Porto Alegre só ontem. Hoje eu estou gravando na quarta, só na terça liberou. Canoas já tinha recebido, outros municípios. Depende das prefeituras mandarem tudo aquilo. Por isso que eu disse da organização, porque tá bem, o dinheiro vai vir, mas tem que ter uma organização. Sim. Vai mandar para onde? Como é que vai funcionar? Eu também penso o seguinte, que o tamanho das burocracias, dos procedimentos do Estado, da Federação, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, tem um engessamento muito grande, né, para que as coisas se decidam. Então, de uma certa forma, apesar do emergencial absurdo que existe, também é um pouco compreensível que o método, a maneira, como vai distribuir, como vai operacionalizar juridicamente todos esses trâmites de chegar o apoio, o dinheiro e as propostas, é compreensível, né? Porque... É muita burocracia, é muita amarra que eles têm que desatar. É a Margarete Menezes, né? Margarete Menezes. Ministra da Cultura. Isso, Então, é do ramo, pelo menos, né? Com certeza. E a própria Bia Araújo, que também é do ramo, né? Então, eu acho a Bia esteve aqui no programa. Uhum. Eu acho que por isso que eu acho que os setores se organizando fica mais fácil que essa interlocução se dê, né? Então, é evidente que o setor editorial, o setor de literatura precisa se organizar para poder
pleitear e apresentar suas demandas e necessidades que são O específicas. que seria né? o ideal? Um edital, por exemplo, para música? Editais que permitam rapidamente concorrer e ganhar recursos para projetos? Qual é o caminho mais curto para fazer com que todo mundo Então, recomece a trabalhar e a ganhar dinheiro? Porque Hoje, tem que pagar os boletos que estão chegando lá. hoje o que a gente está exatamente nesse momento. Uhum. Não existe ainda uma unanimidade de qual é o método. Pode, inclusive, acontecer de existir vários métodos, Exatamente. né, para chegar a isso. Então, nós temos, assim, que já estavam em trâmite, a Paulo Gustavo, que já ocorreu, já foram premiados, teve uma sobra de verba que parece que vai ser redistribuída aí. E aí vem a Aldir Blanc, que é uma lei que era emergencial, e ela se definiu por 5 anos. Então, nós teremos essa lei Aldir Blanc com a duração de 5 anos, a partir de 2023. 2027, então. E ela não aconteceu em 2023. Então, o que vai acontecer agora? Nós teremos 2 Aldir Blanc, uma que vai ser agora, eles estão no trâmite final, acho, justamente desse método, vai ser edital, vai ser como e tal. E teremos mais para o fim do ano uma segunda Aldir Blanc. Eu não me lembro agora o montante de recursos, mas é um recurso significativo. Fazer uma lei Lupicínio, depois do que aconteceu aí. Bom nome, Lei Lupicínio Rodrigues, uma lei estadual. Uma lei estadual. Enfim. O Badinho, uma das preocupações, porque esse edital, a pessoa concorre muito a um projeto de algo que vai fazer. Tá? Mas tem aquele do dia a dia, que é um monte de música. Eu toquei mais de 20 anos da noite. O cara, sim. O dinheiro dele é o que ele toca e pega o dinheiro. Senão, e os bares estão tudo parados, sendo que alguns não sabem nem se vão recomeçar, né? Claro. A Universidade Baixa, por exemplo, foi invadidos pela água. Esse é o drama atual, né? As medidas mais urgentes do que emergenciais mesmo, mas esse debate já está, o coletivo vem discutindo, né, sobre como a gente vai fazer essa operação, porque também há uma reinvenção do coletivo e do Estado. Porque nós não temos tradições de catástrofe. A gente, o mais próximo, o semelhante foi a pandemia. A gente não tem o hábito, a gente não está acostumado a ter gabinetes de crises, a pensar em planos B. A gente é uma sociedade jovem, né, e um Estado jovem, né, não é um Estado maduro ainda. Então, também, para o Estado, é um processo de reinvenção. Por mais que o governo federal tenha, junto com o Senado e com a Câmara, terem aprovado medidas, né, de que acelerem todos os processos ao máximo possível, né, parece que ainda nós temos que aprender na cultura como fazer isso. Porque você pensa, imagina vocês, a gente escreve o edital, né? Aí não, primeiro lança-se o edital, depois, né, se convoca quem vai avaliar. Aí vem os prazos do edital, né, para se inscrever, escreveu, entregou, beleza. É um trâmite. Aí depois, avalia-se esse edital. Entra com recurso. Então, assim, é um quebra-cabeça. De como chegar esse emergencial para o cara. Então, hoje, as pessoas estão se ajudando muito. E aí que entra a questão dos PIX, né, que muitos coletivos estão fazendo. O nosso tem um PIX, que é o emergenciamusicars@gmail.com. Vamos botar na tela aí depois. E é exclusivamente repete o pessoal que está no FM. Emergência Música RS, tudo junto, @gmail.com, uma chave Pix. E nós distribuímos esse recurso somente para a cadeia produtiva da música. E aí entra uma resposta também para uma pergunta que tu fez há pouco. Nós temos algumas associações aqui. Tem a Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul, tem uma Associação dos Músicos de Porto Alegre, mas não temos uma associação da cadeia produtiva da música do Rio Grande do Sul, né? Então a gente não pensa apenas no artista, a gente pensa em toda Cara do som, todas as produtores. pessoas, empresas, inclusive empresas de som, lojas de instrumentos, tem lojistas que perderam tudo, por exemplo, né? Uhum. Então é muito importante a gente enxergar que essa cadeia ela é complexa, não é só o artista que vai ganhar dinheiro. E aí entra um outro aspecto que eu acho que é bem importante
se pensar quando a gente fala em recursos vindos, o olhar das pessoas que foi contaminado Ideologicamente. na época, ideologicamente, na época daquele governo que você sabe de quem, fazendo com que a cultura fosse mal vista, mal falada. A Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que é uma confusão. Uma teta, ainda existe essa confusão. Não, porque o Chico Buarque nunca pediu Lei Rouanet. Leite. E aí vai, né? Então, bom, é importante fazer com que, nesse momento, quando a gente pleiteia recursos para um setor como a música, e aí o pessoal da literatura vai também pleitear, do teatro, do circo, do cinema, é importante também desfazer esse mal-entendido. São recursos que já eram para o setor, e aí o pessoal, mas os músicos querem dinheiro, vamos construir a ponte, vamos construir a estrada. Quer dizer, as pessoas imediatistas assim, pensam que é só pegar o dinheiro e botar lá, né? As coisas têm uma razão de ser, e evidentemente que eu imagino que, diante de algo tão grave como aconteceu, os governos, inclusive o sistema internacional, digamos assim, de financiamento, tal, vai aportar aqui com recursos para reconstruir, né, essas pontes, essas estradas, essas infraestruturas básicas, né, para as cidades funcionarem. As lives não voltaram a funcionar? As lives estão funcionando e estão a pleno, né? Recentemente teve uma live de São Paulo, tem uma live de Minas que está para acontecer. Tem várias coisas Essa assim. semana teve uma live Zeca Pagodinho, Gilberto Gil, Sim, foi 250 mil eles Tem arrecadaram. algumas lives que são específicas para o setor cultural. E tem outras lives que são no genérico, que caem numa conta, digamos, do governo do estado, enfim, que é para distribuir para todo mundo. Teve o pessoal todo aí cantando Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. Sim. Eu achei legal pelo seguinte, porque reuniu muita gente diferente, né? Artistas ali que eu pensava assim, nunca vão cantar uma música como essa. E o pessoal estava lá cantando, legal. Isso é muito bonito. Bacana. Foi legal. A gente também está pensando em construir uma música do nosso coletivo, mas a gente quer fugir um pouco daquela lógica dos cantores, uma frase para cada um. Sim. E também fugir daquela coisa de tem que ser uma música gaúcha, né? Sendo que nós temos, por exemplo, aqui uma ritmos gaúchos da cultura negra, por exemplo, claro. Né? Maçambique. Nós temos o cabubu lá, que o Giba trouxe para nós com o Supapo, né, em Pelotas. O Caco Xavier tem tocado lá com a tamborada. Então nós estamos pensando em fazer uma música... Até Lupicínio Rodrigues, não precisa ser uma música gauchesca. Não, a gente está pensando em criar uma música onde todos cantem, não tenha um cantor. Sim. Né, e que sempre juntos, sempre coral. Sempre coro e numa lógica diferente da... Aguardem. Legal. Uma lógica diferente do que normalmente se pensa, fazer uma música gaúcha, então vem aquela estética de sempre, né? É que o centro do país, quando olha para nós, sempre pensa em bombacha. Mas é que nós... Sem tchê e bombacha, eles não nos enxergam. Sem churrasco, chimarrão e bombacha. Até da outra vez que eu estive aqui, a gente debateu um pouco sobre isso, essa estética que nós aqui promovemos para eles, que é uma estética caricatural. É uma fantasia. Né? Que eu chamo da estética do bigode falso, né? E nada contra quem representa isso. Mas assim, a gente não pode, quando mostra a cara do gaúcho, mostrar só aquilo que é a obviedade e de forma caricatural. Porque senão não faz sentido a nossa diversidade e a nossa riqueza tão ampla, né? E durante muitos anos, dinheiro público em cultura era só festivais, e os festivais que tinham um estilo assim de comprometidos música. Com um determinado... Tem que ser tal estilo de música, né? Aquela música
folclórica, Disputas tradicionalista. históricas. E tal. É o Rio Grande do Sul agropastoril, mas tem o Rio Grande do Sul urbano, que hoje é muito Claro, tem o gaúcho a cavalo e tem o gaúcho gaúcho a pé. que anda a pé, né? Exato. Que nem dizia o próprio Tagolin, né? A Globo levou esse dia no Serginho Grois, né, tinha lá mais artistas pop, assim, que não eram tradicionalistas, né? Tradicionalistas. Foi uma live interessante. Teve, eu ouvi algumas críticas que não tinha Nenhum artista negro. nenhum artista negro e tal. Verdade. Mas isso é uma tradição da Globo. Se tu pegar o Big Brother da Globo, tem o Nego Di esse aí, tá? E tu não vai achar outro gaúcho negro. Todos os gaúchos do Big Brother são vários, tudo branco. É verdade. É o Nego Di esse aí que apareceu. Pegaram um péssimo exemplo para nós ainda, né? Pois essa nossa diversidade ela precisa ser mostrada, né? Porque a gente às vezes vê essa divulgação toda, porque o Summit, a inovação. Outro dia eu vi uma foto maravilhosa eu esqueci o nome dele, acho que era Eduardo Braga, Luciano Braga, algo assim. É uma foto de um sofá no meio da enchente, destroços para tudo que é lado, e o sofá todo torto, quebrado, rasgado, escrito Capital da Inovação. Aquela comporta ali, depois que arrancaram e colocaram todos aqueles sacos de areia e cimento, bem onde é o South Summit, ficou um tanto assim, o contraponto materialização devastador da inovação aqui. Exato. Então a gente Exatamente. se orgulha desse aspecto tecnológico, né, do Rio Grande do Sul, mas quando a gente se apresenta para o mundo é o cara do fogo de chão ali, que é uma cultura, não é a maneira, a gente não precisa negar isso, mas a gente não precisa dizer que a gente é só isso. Não, né? e agora tem o seguinte, em todas essas manifestações se canta o canto alegretense. Tem mais, inclusive lá no Serginho Grois. Tá, cantaram, claro. Teve. Essa parte eu não vi. Eu vi. É aquela coisa, parece que é uma necessidade. O Alegretense, eu já me lembro do Jair Cobre na hora. Enfim, eu acho que essa movimentação toda que está acontecendo, ela tem essa positividade, né? Que é a união da solidariedade num momento tão importante. Isso está sendo muito bonito de ver no Brasil inteiro, né? E uma coisa interessante que eu percebo é o quanto as pessoas também estão nos reconhecendo como brasileiros. Exato. Que é algo que muita gente critica, né? Aqueles separatistas, quer dizer, teve um cabeça de bagre lá que um dia resolveu fazer um movimento separatista. Era ele, a tia dele, a prima dele, tomou uma proporção gigante. Os caras acham que os gaúchos... O separatista sério que teve aqui foi a Revolução Farroupilha. Mas tem aquele cara, não sei se ele está vivo ainda, o Ayrton Marx. Não, é esse que eu tô falando. Esse aí. De Santa Cruz. Esse aí. Esse que eu tô falando. De Santa Cruz, isso Desculpa o Ayrton Marx me chamar de cabeça de bagre, mas é esse cara e mais 3 carinhas, uns ingênuos que entraram como gaiato. Boa ideia, vamos separar do Brasil. Mas é que surfa muito nessa onda de pensamento atual, últimos tempos da ideologia política, né? Sim. É que surfa bem esse narrativo, então parece que ela tomou uma proporção maior, né? Mas quem seríamos nós se fosse separados do Brasil nessa situação? Não, o Brasil o Rio Grande do Sul é totalmente Brasil. Claro. A gente está na fronteira. E essa é uma característica, às vezes o cara confunde característica com qualidade, né? Eu acho que é bom separar as coisas. Mas o Jeremias também, seguido da entrevista nacional, eu estava falando com o pessoal do DCM, né? Numa live, e era uma dessas perguntas, né? Pois é, o Rio Grande do Sul tem esse negócio de separatismo, né? E eu disse para eles, olha, gente, isso é um assunto que vocês falam, isso aqui para nós é um assunto que não existe. Não existe. Esse é um não assunto. Não é pauta, né? Nós nunca falamos sobre isso aqui. É como essas imagens, eu sempre me expando em Copa do Mundo. Quando tem aqueles Jogos do Brasil em Copa do Mundo, aí a Globo coloca uma equipe em cada cidade, em cada capital, para repercutir o jogo ali no intervalo. E aqui no Rio Grande do Sul, em geral, o pessoal no acampamento ali, por exemplo, ali no Parque Harmonia, o pessoal com cavalo, fogo de chão, parece que o gaúcho está sempre fazendo churrasco e andando a cavalo. Exatamente. E já monta o cenário antes, aqui o Rio Grande do Sul vai ser assim, vai ter que ter um cavalo, vai ter que ter um fogo de chão. Mas isso é histórico, né? Eu não sei, claro. Alguns de vocês talvez lembrem da escolinha do professor Raimundo, tinha um personagem gaúcho que era o Ivon Cury. Lembra do Ivon Cury? Quer dizer, um cara que
Eu acho que ele é carioca, talvez. Não é gaúcho, com certeza. E fazia a forçação daquele sotaque, que, também uma caricatura de sotaque, né? O André Damasceno fez da escolinha também. Damasceno fez da escolinha. Tinha um personagem gaúcho. Era o Magro do Bonfim, aí, no caso. Ele fez o Magro do Bonfim. E depois ele foi para acho que era no SBT, ou não, foi para Record, que era a praça aquela. Também participou. Não, essa eu não lembro. Mas tivemos ele também lá. Eu lembro que fizeram um convite pro Jair Cobb, guri de Uruguaiana, para participar. Só que a ideia era um gaúcho, desculpa a expressão, né? Mas era um gaúcho bicha, né? Homossexual, você tinha que fazer afetado, assim. E o Jair disse, olha, guri de Uruguaiana não é isso, entendeu? O personagem não é isso, queriam essa característica. E ele recusou para ir para a escolinha lá, para um troço grande. Mas era o convite que fizeram para ele. Não era mais a escolinha, eu acho que aí sai de baixo. Não, era a Praça Nossa. Praça é Nossa, alguma coisa assim, não era mais a escolinha. É o chavão, né? Aí aquela coisa do que a gente precisa lidar, né, tia? Né, tia? Quer dizer, a gente pode dizer tchê tranquilamente. Claro, Fernando, eu que trabalhamos lá no Grupo Record, na Guaíba, no Correio do Povo, o pessoal ali que dirige, em geral, vem de São Paulo. Tudo. E aí, quando eles chegam aqui, o Rio Grande do Sul que eles enxergam e que eles adotam é esse Rio Grande do Sul mais rural. Tanto que, assim, até do ponto de vista comercial, colocar um stand na Praça da Alfândega, na Feira do Livro, isso não vai interessar. Mas na Expo Inter e no acampamento Farroupilha, sempre. Não pode faltar. Não pode faltar. É uma loucura isso, né? Porque isso tem todo a ver com o processo histórico também dessas decisões. Hoje são reflexos daquelas correntes positivistas, digamos, lusitanas e castelhanistas dos anos 40, aos anos 70, que fizeram aquela grande disputa, né, com o Rio Grande do Sul. Quem era o Rio Grande do Sul? Que identidade ele tinha, né? Platinos, alma castelhana. Alma castelhana, ou somente açoriana, ou seja, na alma castelhana. Tinha influência dos negros, dos imigrantes, dos indígenas, dos povos originários. A outra corrente, não, é tão somente gaúcho a cavalo de Açores, né? Aí hoje a gente tem, né? Agora me preocupa realmente o município de Porto Alegre, porque são duas administrações onde a cultura é absolutamente renegada. Claro. Né? Eu acho que a Secretaria de Cultura do Estado, eu acho que ela é muito mais atuante. Né? Na cultura eu vejo projetos, eu vejo leis, vejo projetos. Agora, no município, são duas administrações com enorme má vontade, especialmente cultura popular. O carnaval, por exemplo, foi absolutamente renegado. Né? Mas sabe que isso, em geral, nas administrações dos municípios do Rio Grande do Sul, nós temos várias dificuldades, né? Muitas cidades nem têm Secretaria da Cultura. Existe um departamento da cultura ligado à Secretaria da Educação quase sempre. Então, assim, eles não enxergam a cultura existe para realizar eventos da cidade. Então, é a festa da cidade, aí é o moranguinho, a feira, não sei do quê. Não sei o quê. A Semana da Pátria, a Semana Farroupilha, talvez Páscoa, a Feira do Livro, né, que é uma coisa muito forte em todo o Rio Grande do Sul. E embora... Tem algum show de dupla sertaneja também. Embora a maioria das feiras do livro, e o Juremir é da área... Já fui a muitas. Sabe que a maior parte das feiras do livro, o foco principal é o livro infantil, né? Existe uma fixação para esse aspecto, né, da literatura, que é interessante, né, mas não, a literatura é muito mais do que isso. Então, esses departamentos de cultura acabam muito engessados para realizar coisas. E aí vem os interesses políticos, aí entra esses shows que tu falaste, o famoso show nacional, né? Eles gastam 500, 600 mil para fazer o show nacional de um dia, e esses 500 mil serviriam para fazer política cultural por o ano inteiro, muitas vezes, num município pequeno. Na conversa que eu tive com o Ney Lisboa, mas foi mais assim, no começo de toda essa tragédia aí. E o Ney estava dizendo o seguinte, olha, o momento é horrível, não tinha estrada para sair, não tem como sair, não tem aeroporto, não tem rodoviária, não tem nada, não tem bar. E, além de tudo, não tem cabeça. Ele dizia assim, naquele momento, assim, as pessoas, neste momento do Rio Grande do Sul, não estão com cabeça para ir a um show. Será que agora isso já começa, digamos assim, a passar? Porque também chega uma hora que as pessoas dizem assim,
A vida tem que continuar, tem que fazer Claro. coisa, Lógico, tem que respirar. Isso vale até para o futebol. Algumas pessoas começaram a dizer, tá na hora de voltar ao futebol, nem que seja para a pessoa refrescar a cabeça, olhar o jogo e pensar, Pensei nisso, bom, vendo o jogo do Inter, eu fiquei imaginando, colorado, com a camisa num abrigo, né, com tudo que aconteceu, arrumou um radinho para ouvir o jogo, o Inter entrega o jogo pro Em Belgrado. 3 minutos. foi ruim. Né? Foi bravo. Uhum. Mas O é Inter isso. não, o René. O René, o René, o René. É verdade. Isso aí. Não Na precisa pan- falar do René, viu? Não tem. Isso aí É, é uma é mágoa que- minha e é do que- Jeremiro, tu não precisa É te mover. que, ao voltar esse tema, me abalou emocionalmente aqui por alguns segundos. Tu te perdeste. Me perdi, lembrando daquele momento trágico. Que passe deu o René para o atacante. hein? Impressionante, impressionante. E é reincidente, né? Isso Mas já nós aconteceu. tivemos na Covid um bom exemplo disso que tu está falando. O pós-Covid, as pessoas foram para os shows como assim, uma espécie de tábua de salvação. Houve essa movimentação e essa aceitação, né, eu quero ir num show, eu quero ver uma peça, eu quero ver um filme, eu quero... Nós tínhamos naquela época a coisa do isolamento, né? E agora nós não temos o isolamento, mas a gente tem outro tipo de isolamento, né? A gente pode se juntar, só que não tem cabeça, nem tu falasse, né? Não, e assim, ó, Porto Alegre hoje está sem rodoviária, está sem aeroporto, né? O Jeremir estava dizendo o tempo que ele levou para entrar em Porto Alegre, né? É um horror. A rodoviária de Porto Alegre atualmente, é bem da verdade, é em Osório. Os ônibus de Florianópolis vêm até Osório e as pessoas têm que vir E de lá. vão lá para Bento ali, para final da Bento. ali, né? Alguns vêm, mas Outros não, muitos não. Eu Ah. fui lá buscar um colega, senão Não vem. não vem. Então fui lá Ele buscar. desceu em Osório, tu foi lá Desceu. pegar ele. Fui lá pegar ele, porque, sabe, pra gente, ali em Osório, mas para um estrangeiro, o Rio Grande do Sul está embaixo de uma tragédia climática, desce em Osório, pega um outro ônibus para Gravataí, os caras começam Já será sei, que- foi um francês que foi buscar. Fui buscar, os caras começam a pensar, será que isso vai funcionar? Será que eu não vou ficar Claro. a pé numa estrada inundada? Então, realmente é compreensível. Hoje nós temos a semelhança da época da Covid, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, né? Serão Existem, várias eu vi um fases. cálculo do BNDES dizendo que serão 15 necessários anos. É isso, tu 100 viu? mil, Eu fiquei apavorado. até 15 anos para a reconstrução, né? Quer dizer, é assustador, né? Mesmo. É que assim, a Covid teve isolamento, teve tudo, tá? Mas hoje, a questão assim, ó, essa estrutural de se movimentar, a questão de não ter cabeça para as coisas, daqui a pouco até vai voltar, mas os locais, Os locais. vários sem teatros dúvida, ali, o Teatro Renascença ali, por exemplo, foi demolido, o Teatro de Câmara, entrou água, recém foi reformado, entrou água. Os bares, a Cidade Baixa, que é um dos pontos mais boêmios, ela ficou debaixo d'água. Quarto Então, distrito. O Quarto Distrito, outro lugar boêmio de festas, então, também debaixo d'água. Quer dizer, os lugares onde tem essas atividades ficaram debaixo d'água. Quarto distrito estava nesse processo de revitalização. As pessoas estavam começando a enxergar o quarto distrito. Era o local da inovação. Né? Exatamente. E agora vai ser difícil de retomar, de convencer a ir, a se implantar lá, porque a desconfiança de que pode inundar a qualquer momento, agora ela é presente. O medo é uma coisa que vai andar junto, né? Vai. A sociedade. Se a gente Eu não acho que vai trabalhar mudar, isso, Magalha, até o mercado imobiliário. Sabe? Aquela Com coisa de pessoas certeza. buscar, que era próximo do rio, as pessoas queriam morar ali, então desvalorizou a forma isso, de ninguém mais quer. a forma de pensar a ocupação urbana vai mudar completamente. Há algo que deveria ter mudado há muito, Há muito tempo. Né? tempo. O José Litzenberger tem alertado Exatamente. há muitos anos para isso, né? As ocupações das várzeas, dos banhados. E vários gaúchos que foram da geração do Xemek, que estão aí até hoje, também vêm avisando e foram ignorados. Nós fizemos, Nando, eu e aqui, bons programas com o pessoal, por exemplo, o Beto Meche, o Francisco Milanês, dizendo, puxa, mas olha só o absurdo que é. Isso foi avisado, mas os ambientalistas, quando começaram a dizer não pode eliminar os banhados, precisa preservar as várzeas, eles foram considerados uns grandes chatos. Uns chatos, bicho grilo, O famoso, incomodando. Mas até famoso eco hoje- chato, né? É, Que o é- eco chato. E eu até participei de um programa outro dia com o Milanês pela Gapan e assim, a gente necessariamente, quando a gente fala em reconstrução dos setores, né, é impossível nós não olharmos para a questão ambiental nesse momento, né? Porque por mais que o fenômeno tenha uma parcela natural pelo El Niño atípico e tal, o El Niño atípico já também tem a ver com
com a questão das mudanças climáticas, né? E muitos cientistas estão observando o que aconteceu com o Rio Grande do Sul como o primeiro grande desastre ambiental oriundo das mudanças climáticas. Então, não é pouca coisa, né? Eu acho que eu concordo com tudo isso, né? Só que a consequência do que aconteceu, vai ser sempre uma incógnita para nós. Se a nossa contenção, como Seria dizem especialistas, se ela realmente é insuficiente ou se ela foi insuficiente porque ela não teve manutenção e não estava cuidado. De 23 casas de bomba, no auge funcionavam 3 ou 4. Vamos, aí já temos um número, né? Que não funcionando. Já é uma unanimidade que a questão preventiva foi falha, né? Isso aí já é uma mas não por parte da prefeitura. A prefeitura ainda diz que ela investiu horrores, tal, que não faltou manutenção. Isso em Porto Alegre, Porto Alegre eu tô falando. Tô falando agora Porto Alegre. E alguns dizem o seguinte, vocês estão exagerando, porque não foi só em Porto Alegre, Mussum, Cruzeiro do Sul, mas o problema é que Canoas, o problema é que essas cidades não têm um sistema de proteção. Exato. E Porto Alegre tem. Por que o sistema de Porto Alegre não deu conta? Claro que a prefeitura está se defendendo, diz, não deu conta porque a catástrofe foi muito acima das possibilidades do sistema. Mas quando a gente olha aquela comporta enferrujada, torta, abaulada, com umas brechas enormes, tu te diz, mas será que não ia ser menos grave? Ia ser. Claro, o sistema que a gente tem, se eu mal me recordo, foi construído nos anos 70, né? 60, 70. Começa né? 60, termina 70. É o modelo holandês, me parece, o modelo que se tem aqui nas construções. Tinham engenheiros alemães que participaram também. Mas é o modelo holandês, eu acho que tem... Não sei, que é um modelo fantástico, que é usado até hoje na Holanda, porque eles vivem no meio da água na Holanda, e vivem com enchentes como se vive um sol se pondo e nascendo. Então, o sistema, eu acho que o sistema, ele é adequado, ele só não tem manutenção, gente. E nós temos outro aspecto, por exemplo, em Pelotas, né, nós temos... Pelotas é basicamente uma região de banhados, né? Claro. Foi erguida em cima de um grande banhado. É por isso que é uma das cidades mais úmidas do mundo, inclusive. Nós temos uma outra região que até pouco tempo atrás era virgem, digamos assim, por ocupação por vários loteamentos, condomínios de luxo, inclusive, que foram feitos em cima de banhados. Alguns com bombas ilegais, não eram bombas legalizadas, né? Que quando enchia d'água, eles jogavam para os outros a água, né? Então, enquanto a gente construía em banhado, a Pelotas está inundado, né? Pelotas está embaixo d'água lá, tem várias regiões ali, Laranjal, e quando está vindo para cá, mais para o centro da cidade, continua inundado. Então, a gente está falando em cultura, e cultura é isso, né? Óbvio. Cultura também a gente... O próprio artista, o próprio escritor, o músico, o ator, ele, quando aborda os seus temas, ele está falando dessas questões também, né? As questões mais intangíveis e mais humanas, mas também das coisas, né? A relação com a natureza. Da sua relação com a natureza, que é caótica. Vocês têm notícia de alguma cidade que já tenha voltado alguma coisa? Algum show que está voltando a ser realizado? Algum bar que está com música ao vivo? Bagé não foi afetado. Parece que Bagé está funcionando bem. Até eu estava vendo a programação esses dias, estava vendo que Canoas vai acontecer alguma coisa agora em junho, no início. Não me lembro agora qual é o CTG, que vai estar fazendo uma programação, que não tem nada a ver com doação de recursos, mas é show normal. Mas tem algumas cidades que não foram afetadas, que estão ensaiando para junho. Não foi afetada. Não foi. Ali, parte da fronteira, a fronteira foi poupada. Então, imagino que eles estejam fazendo alguma coisa. Agora... Até para fazer show fora, né, Juremir? Está complicado para sair da cidade. Exatamente. O músico em Porto Alegre está fazendo o quê? Como é que faz, assim? Quem ganha no dia a dia? Não está faz. fazendo. Não, música em Porto Alegre. Não tem nada funcionando. Não. Tem alguns lugares que estão tendo música. Já soube de alguns lugares. Não saberia dizer quais agora, mas eu sei que já tem alguns lugares que estão tendo música ao vivo. E parte do faturamento do local doa também para engordar o cachê do músico. Sim. Coisas assim que estão começando. Pontuais, né?
Que bom, porque ultimamente os bares estavam não só não engordando, como pegar uns 50% do cachê. Ou mais. Então, né? mais. Vários amigos aí reclamando muito isso. Pelo menos no tempo da Ordem dos Músicos ali dizia claramente que a couvera é do músico. Né? Tu tinha para quem reclamar, pelo menos. Agora eles estão pegando 50%. Não sei se depois da pandemia não, depois dessa tragédia aí não vão. Então, é por isso que é importante os setores se organizarem, né? Até porque, como não, no caso da música, a gente nunca foi organizado, essas coisas também podem entrar na pauta, sabe? Por que a música é mais desorganizada? Desde o início tu tens insistido nesse ponto. Sim. Os músicos são mais desorganizados, mais divididos do que os outros setores. Dança, teatro, Sim. literatura. Por que essa... Tem várias explicações, né? A gente pode partir da ideia de que o setor da música é o setor que tem mais CNPJs na área cultural do Rio Grande do Sul. Então, nenhum setor, assim, literatura, teatro, cinema, tem mais CNPJs, e aí inclui MEI, né, do que a música. Tá? O que acontece? Historicamente, os músicos nunca se organizaram em associações, sindicatos. Havia um sindicato em Porto Alegre, o sindicato de Porto Alegre, que o Hard Vendana, Sim, lembras dele? A orquestra de Hard Vendana. É, um jazzista da pesada, assim, o cara tinha uma orquestra no áureos tempos. Ele coordenou, muito bem intencionado, ele coordenou muito tempo esse sindicato. Depois ele se adoeceu e tal, e o troço ficou, não sei como anda hoje, tá? Mas o fato é que os músicos acabam pensando mais nas suas urgências. Aqui no Rio Grande do Sul tem poucos produtores como a Magali, assim, né, para pensar carreiras, pensar estratégias de inserção da música do artista no mundo, né? Então eles ficam mais tentando, muitos deles ficam mais preocupados como é que ele vai pagar o boleto ali, né? Aí fica sem tempo de pensar em outras coisas. E se eu queria pensar coletivamente, mas onde é que eu recorro? Onde é que eu vou? Né? O cinema tem até porque eles têm ganham verbas grandes. E o cinema também, se não for em equipe, não funciona. Fazer um filme mobiliza muita gente. Aí tu já diz um outro fator fundamental, né? A música não, com exceção de algumas bandas, mas aí elas cuidam da sua banda, né? A questão do setor. E é muito competitivo entre os músicos. Um músico fica competindo com o outro assim e não quer colaborar. O Nando só não gosta de ti, não toca contigo. O Nando realmente. Não, tinha que ser eu, exemplo. Sempre tu. O músico ao alcance da mão aqui. Sempre eu. Eu acho que é natural, viu? Tanto quanto até da outra vez que eu estive aqui, a gente falou que quando eu entrei no mundo da literatura com meus livros, eu disse, agora não vai ter aquela competição, aquele ranço. Aí foi complicado. Então, assim, qualquer área vai ter, né, Juliano? Ô, Badia, até para aproveitar o tempo, a gente tem 10 minutinhos ainda. Para orientar o pessoal que é músico agora, que está nos ouvindo, que quer participar do movimento, que quer se integrar, que quer, enfim, quer juntar forças, aí está em dificuldade. Onde é que a gente está centralizando isso? Rede social, onde é que o pessoal entra e consegue contato com vocês? Bom, tem várias iniciativas, né? Vou falar pelas que eu conheço, mas tem várias iniciativas. Mas aí. a do RS... RS Música, a gente tem, por enquanto, um Instagram e um grupo de WhatsApp. A gente nem sabia, mas um grupo de WhatsApp cabe em 1.040 pessoas atualmente. 1.040. Mais do que isso não cabe. E o nosso foi incrível, porque a gente abriu ali com 13, 15 pessoas, quando a gente viu tinha 1.000. Questão de horas, rapidinho. né? Foi muito... Aí para tu ver como, às vezes, nesse momento mais... Olha, Jeremy, 1.025 tem agora. 1.025. Isso aí no grupo. Tem 15 vagas aí. Tem 15 vagas, aí corram. No grupo de WhatsApp, exatamente. Então, cabe 15 ainda? E vai saindo um, sai outro, porque imagina um grupo de 1.040 pessoas, não é moleza, né? As mensagens, a quantidade. Tem que silenciar, o meu tá silenciado, eu abro toda hora para ver, mas se tu deixar aberto Então, assim, a gente chegou mais ou menos num limite nesse grupo do WhatsApp, mas tem o Instagram lá que as pessoas podem... RS Música Urgente, o Instagram?
O nosso movimento é RS Música. Tá. Então, Urgente é eu que boto. Não, urgente não é tu que bota, urgente é o momento, né? Tá. Eu vou botar aqui. Porque o RS Música depois abrigará outras coisas, né? Outras iniciativas. Outras iniciativas. Tá aqui, RS Música. Só botar RS Música é o nome do Instagram. Mas tá escrito, Magali, RS Música Urgente. Isso. Não, mas é porque a gente optou por escrever urgente, porque é o que é o momento, né? E aqui tem a chave Pix também. O pessoal pode por aqui entrar em contato. Entrar em contato, se juntar ali a nossa força-tarefa aí. A gente tem uma chance de migrar para um outro sistema chamado Discord, que é um WhatsApp mais elaborado e tal, e que vai facilitar muito, inclusive, cabem 5.000 pessoas nesse tal Discord. O Telegram, aquele, cabem até 200.000, por exemplo, para ouvir falar, mas depois de alguns episódios que aconteceram na história brasileira, não é muito recomendado. Eu saí do Não tem boa reputação. Todos saíram. Eu peguei trauma desse Telegram. Eu saí também. Então, por enquanto é o que temos, né? Mas as doações estão acontecendo? Estão acontecendo e em breve a gente vai... Porque está tudo entrando nessa conta e agora a gente está na elaboração dos critérios para como é que vai ser distribuído. Mas no nosso caso é só distribuído para os artistas afetados através... Direto ou indiretamente. Vão preencher, né, um cadastro dizendo qual é o seu problema, o que aconteceu com o seu se é só perdeu o trabalho, se perdeu o equipamento, se perdeu casa, etc. E aí vai ter os critérios que serão divulgados para distribuir só para a cadeia produtiva da música, no caso. Né? Eu vi que tinha alguns luthiers também que estavam fazendo um mutirão para ajudar a arrumar instrumentos. Tá sendo incrível essa solidariedade. Eu acho que eu vi um cara falando que a solidariedade é uma coisa que, quando em momentos como esse, acontece no mundo inteiro, né? Os povos se unem. E que no Brasil tem um negócio meio diferente, assim, porque parece que tem uma força extra no brasileiro da união que supera aquelas divergências. Vamos lá e tal. Embora uns insistam em não superar, mas eu acho que isso é interessante da nossa característica de ser brasileiro, né? As famílias se unem na diversidade. Na né? diversidade. De fato, tem muita ajuda, né? O Brasil inteiro se mobilizou pelo Rio Grande do Sul. E isso aí é indiscutível, todas essas coisas que têm acontecido, até o jogo aquele no Maracanã. Não, a gente viu tanto os governos estaduais que mandaram lá, seja equipamentos, ou policiais, ou gente para trabalhar, como a população em geral, né? Aliás, e não só no Brasil, né, gente? Outros países também. Sim. Né? Verdade. Outros países também que a gente acompanhou, pelo menos que eu me lembre. Acho que Portugal teve ajuda. Uruguai nos ajudou. A gente, Estados Unidos chegou alguma coisa. Chegou dos guris lá dos Estados Unidos. Teve vários países que ajudaram. Vários países que ajudaram. Vários países. Nós fizemos também uma carta aberta que vai começar a ser divulgada agora em breve, que já está sendo traduzida também para várias línguas. Nós já temos a versão em inglês, em espanhol, vira uma em chinês, uma em russo, uma em francês, uma em coreano, e por enquanto é só. Explicando o que aconteceu aqui. Na verdade, é a carta aberta explicando o que aconteceu aqui na perspectiva da música, né, no caso. Porque aquilo que eu falei no início, a gente se organizou como setor sem nunca deixar de pensar nos outros, nos nossos, né, diversos irmãos que estão... Mas todos os setores estão fazendo isso. Mas todos os setores precisam disso. O presidente 15 bilhões para as indústrias foi anunciado. Bom, então as indústrias estão se organizando. O comércio lá está se organizando, os setores estão se organizando. Exato. Porque se não se organizar, vem de cima para baixo, sem diálogo. Ou é esquecido. E outra parte importante dessa carta, que eu pelo menos considero, não sei se tu compartilhas comigo, Badia, é o fato de apresentar para a sociedade qual a nossa cota nesse PIB brasileiro, né? Desse PIB gaúcho, né? Porque muito do problema de entender a música
muito do problema de ver a música somente como entretenimento, ou somente como uma fatia, vamos lá ver um show, é não ver ela como uma fatia importante no PIB, né? Sendo não importante no PIB, automaticamente não se tem poucas políticas públicas, se tem aí essas ondas ideológicas ficam latentes, né? Essas de não isso, não aquilo, não vagabundo, desculpa a expressão aqui. Até mesmo na solidariedade teve uma divisão do tipo, não, é o Estado que não age, é o povo que salva o povo. Exatamente. Um pouco de não, isso é óbvio, as fake news que fizeram mais desordem do que ordem, né? Aquela história toda, né? Mas eu acho que o mais importante dessa carta, além de contar o que a gente está passando como classe artística, é dizer, olha a nossa importância na fatia gaúcha, né? Nós somos importantes aqui, quanto a gente gera, né? E acho que o Badia tem esses números mais claros do que eu, né, Badia? Tem assim, rapidamente, até porque eu acho que o tempo está esgotando, a indústria criativa, chamada indústria criativa, tem uma participação no PIB maior que a indústria no Estado, maior que a indústria automobilística e maior que a indústria calçadista. Calçadista é surpreendente. Calçadista é surpreendente. Quando a gente fala isso... O que chama de indústria criativa? Tá botando o quê? Música? A indústria criativa... Teatro, cinema, tudo ou não? Tá, inclusive... sim, claro, todas as artes. Tudo que envolve a criatividade, a moda, inclusive, está na indústria criativa. Jogos, games, né? Que tá na indústria criativa. Literatura. Evidentemente que sim, né? E às vezes as pessoas não sabem por quê, mas agências de publicidade também estão na indústria criativa, porque é arte aplicada, né? Basicamente, trabalho muito com conceito artístico, né? Então a indústria criativa é todo esse universo aí, né? E as pessoas realmente se surpreendem, como o Julemir, de que é mais representativo que a indústria calçadista. A indústria calçadista já foi muito importante no Rio Grande do Sul, ela também recuou. Embora as pessoas não estranhem quando existem subsídios para essas indústrias, né? Claro, bem subsídios públicos. Calçadista pode, né? Para cultura. Isenções fiscais e uma série de coisas, né? Sim. Porque você o agronegócio tem incentivo fiscal. Exatamente. Ou seja, mostrar para a sociedade o número, a fatia que a gente representa neste mercado é também uma forma de poder acionar todas essas políticas públicas tão necessárias para a gente poder trabalhar. Gente, fechou. Badia, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, Magali. Obrigada pela oportunidade. Boa sorte aí nesse combate. Obrigado, boa sorte para nós, né? A gente espera, nos avisa, tá? A gente espera que o primeiro show voltar em Porto Alegre, primeira atividade, nós vamos trazer aqui, né, Ju? Com certeza. Sim. Vamos dar espaço fundamental, fazer uma festa para quando voltar tudo aí. Maravilha, o espaço de vocês é essencial aí. E o pessoal quiser achar vocês, vai lá, tem tantas ferramentas, mas o Instagram é uma barbada, escreve lá, RS Música. Ou fala com algum colega que certamente deve estar no grupo, né? É verdade. E ver como é que faz para entrar nos 1040 atualmente. Se tu vê alguém tocando em algum lugar, tu pergunta, tá no grupo? Tá no grupo. Eu só queria rapidamente um esclarecimento, que é um grupo sem liderança, tá? É um grupo que tem um pontapé inicial ali para fazer aquele grupo ali de 15 iniciais, mas não tem essa de... Não tem chefe. Não tem chefe. É anarquismo o negócio, não tem o... Não, é coletivo mesmo. coletivo. Tem GTs de trabalhos, né? Enfim, tem uma coordenação, mas... É praticamente uma corporação... Descentralizada. Descentralizada. Totalmente. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado, Magali. Muito obrigada. Obrigado, Badia. Voltamos semana que vem, professor? Sempre, né? Ultimamente temos falado bastante dessa tragédia. Tomara que passe, aí a gente volta a falar só de literatura, música, da criação propriamente. É que nesse momento, qualquer assunto que tu traga, né, qualquer pauta vai terminar nisso. Isso. Não tem como fugir. Agradecer também a nossa parceria aqui na Cuboplay. O programa fica no YouTube da Cuboplay, né, com imagens, é claro, né? O Badia, inclusive, trouxe o barbeador, fez a barba antes do programa para dar um retoque, né? Mais ou menos, né? Mas ficou legal, ficou legal. E também, a partir da meia-noite de hoje, já está no Spotify também, para quem quiser acompanhar, tá bom? Pessoal do FM, semana que vem a gente se vê aqui na FM Cultura 107,7, às 9 da manhã. Bom fim de semana, tchau!